Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Antifrágil e esse é o quadro Renda Variável. Aqui eu vou te mostrar que renda variável não é um bicho de sete cabeças. Eu sou o Willer Neto e no vídeo de hoje eu vou te explicar se vale a pena investir na Bolsa de Valores com a taxa Selic pagando 13,75% ao ano. Eu vou começar o vídeo te fazendo uma pergunta para que você possa refletir um pouquinho aí na sua casa. Você acredita que na Bolsa de Valores existe alguma empresa com uma boa gestão, lucrativa, com bons projetos e que tenha boa expectativa de crescimento aí para o futuro? Se você respondeu sim, eu tenho mais uma pergunta para você. Você acha que essa empresa que você admirava 2 anos atrás, que era um bom negócio para se investir, você acha que por causa da taxa Selic estar no patamar que está, obrigatoriamente ela passou a dar prejuízo, ela não vai mais cumprir com as suas obrigações lá com os clientes, com os fornecedores, que todos os projetos que ela tinha, que você achava que ia gerar bons frutos, agora todos foram água abaixo, que ela não tem mais nenhuma possibilidade de crescimento no futuro? O que você acha? Você acha que não vale a pena rodar os seus critérios, fazer as suas análises novamente na Bolsa de Valores para ver se ainda não existe alguma empresa que está entregando bons resultados, ou se aquela empresa que você gostava, se não está caindo agora por causa de um cenário mais macro, não necessariamente é uma má gestão daquela empresa, e que você entende que assim que passar esse fator externo, provavelmente ela vai voltar a entregar bons resultados pela estrutura, por tudo que ela construiu ao longo dos anos. Então, assim, na minha visão, que eu sou uma das pessoas que responderia sim lá no começo, eu entendo que há boas e grandes empresas dentro da Bolsa de Valores. E não é o fato da taxa Selic estar 2, 9,25% ou 14%, 15% ao ano, que vai fazer com que eu fuja das ações, com que eu venda todas as ações que eu comprei e coloque tudo lá na renda fixa para aproveitar a taxa Selic em alta. Tá? Você tem que entender o seguinte: o mercado financeiro ele é cíclico, ele vai ter momentos de alta e de baixa, independente do investimento que você vai estar. Você está na taxa Selic ou em alguma renda fixa, vai ter certeza que vai ter ano que a taxa Selic vai estar mais alta, depois ela vai estar mais baixa e assim sucessivamente. Na Bolsa de Valores a mesma coisa, tá? Vai ter momentos que as suas ações vão estar subindo, depois elas vão estar caindo, fundo imobiliário também, cripto também. E ao entender que isso acontece, que é uma coisa natural do mercado financeiro, esse caos, você tem que tentar montar uma estratégia, uma carteira de investimento antifrágil que possa se beneficiar desse caos, dessa volatilidade, desse ciclo e, de preferência, diversificar os seus investimentos e fazer o rebalanceamento. Essas dicas que eu estou te dando agora, elas vão fazer com que você passe por momentos de queda e volte mais forte assim que o ciclo começar a subir novamente. Já é uma coisa comprovada, os maiores investidores do mundo todo já sabem que são em momentos de crise, onde as pessoas estão desanimadas com aquele tipo de investimento, é onde geralmente aparece mais oportunidade de compra. Tá? Não estou falando para você comprar tudo, que tudo vai passar a prestar, ou você colocar todo o seu dinheiro ali. Tá? Não é assim que funciona. Você não tem que fazer um aporte único, uma aposta num determinado momento, tentando acertar o momento exato do pico ou do fundo do poço daquele ciclo. Tá? E nem ficar migrando o seu investimento de acordo com quem está pagando mais. Não é assim que investe, tá? De forma estratégica e inteligente. Quando a taxa Selic está pagando muito, igual está esse ano, você não tem que tirar tudo da renda variável e colocar na renda fixa. E quando as ações, fundo imobiliário, cripto, estivesse se valorizando bastante, você não tem que tirar tudo da renda fixa e colocar tudo lá na renda variável. Se você tentar ficar buscando, correndo atrás sempre de quem está pagando mais, eu tenho certeza que você vai fazer péssimos negócios, porque o mercado ele não é bobo. Tá? Você vai sempre chegar atrasado nas oportunidades. E você provavelmente vai perder dinheiro ao longo do tempo. Eu vou criar um cenário aqui, hipotético, uma historinha, com 2 personagens, só para você poder entender um pouco melhor isso que eu estou te passando.
Então vamos supor que a gente tem dois personagens. O Jonelson, que é um investidor especulador, e o Willer, que é um investidor antifrágil. E a gente tem o cenário 1, onde a taxa Selic está pagando 5% ao ano e as ações da empresa top elas estão subindo há meses. O que vai acontecer com o Jonelson? Ele vai começar a ficar muito animado, né, vendo aquelas ações subirem da empresa top. Vai acessar o YouTube, vai falar com os amigos, todo mundo vai estar falando que essa é a oportunidade que vai fazer o seu dinheiro se multiplicar por várias vezes. E ele, sem nem fazer uma análise, né, para ver se essa realmente é uma boa empresa, ele vai acreditar nessa promessa e ele vai comprar as ações valendo R$ 50 cada. E ele vai passar a defender com unhas e dentes, falando que aquela é uma ótima empresa, que vai subir para sempre, né, que tem ótimos projetos, que ela é lucrativa, né, que ninguém pode ficar de fora. E, inclusive, né, ele, para tentar aproveitar essa oportunidade de multiplicar ao máximo o patrimônio dele, ele vai tirar tudo de renda fixa, que está pagando só 5% ao ano, e ele vai colocar em renda variável. Enquanto isso, o Willer vai dar um passo para trás, vai analisar a fundo aquela empresa, e ele acabou percebendo que aquela empresa, ela realmente está entregando bons resultados, porém o preço que ela está sendo negociada não está condizente ao que ela está entregando no momento e ao que ela pode entregar num futuro próximo aí. Tá? Então, ele vai recuar um pouquinho, vai optar por não investir nesse momento nessa empresa, e o Willer ele vai revisitar a sua carteira de investimento para poder fazer o rebalanceamento, saber onde ele precisa investir, e ele vai ver que as ações, pelo fato de estarem subindo há alguns meses, ela colocou o percentual dessa fatia acima do que ele gostaria de ter, né? Então a carteira ficou desbalanceada, né? As ações subiram muito e o foco do seu investimento não precisa ser em ações nesse momento. Então eu vou continuar, né, analisando a bolsa de valores, tentando encontrar boas oportunidades, porém o foco do Willer vai ser numa outra fatia, que vai ser lá de renda fixa, que provavelmente vai ver o percentual cair um pouquinho, né, pelo fato de outros investimentos terem subido o percentual, como no total tem que fechar 100, se subiu de um tem que cair de outro. Então, renda fixa acabou ficando um pouco menor e eu vou colocar os meus investimentos nesse momento mais forte ali em renda fixa, mesmo pagando 5% ao ano. Vamos agora para o cenário 2, que a taxa Selic vai estar pagando 14% ao ano e as ações da empresa top estão caindo há meses. Como que você acha que está o Jonelson nesse cenário? O Jonelson está desesperado. Ele não aguenta mais ver as suas ações caírem. Não tem mais ninguém falando bem naquela empresa. Os amigos que investiram naquela época, que estavam dando essas dicas quentes, eles não estão mais falando. Você não sabe se eles venderam, se eles ainda estão com ela. Ninguém mais fala disso. Todo mundo quietinho, com vergonha. E pelo fato do Jonelson não ter analisado a fundo aquela empresa, ele passa a achar que ela agora, por estar caindo, ela é um lixo, que ela não entrega bons resultados, que agora ela vai cair para sempre, que não vai dar para segurar. E o que ele vai fazer? Ele vai olhar a renda fixa que está pagando 14% e vai ficar muito tentado a vender tudo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as suas ações da empresa top, que agora estão sendo negociadas a R$ 20, vai vender tudo, então vai liquidar ali as suas ações, mesmo com prejuízo, e vai colocar tudo em renda fixa, porque afinal lá agora está pagando 14%. Por outro lado, o investidor Willer, por padrão, vai tentar encontrar boas oportunidades na bolsa de valores e ele vai se deparar com essa boa empresa que naquela época estava sendo negociada a 50 e agora ele percebeu que ela ainda está entregando bons resultados, só que agora, por motivos externos, aquela empresa está sendo negociada a R$ 20. Opa, então isso já acendeu um alerta. O Willer foi lá no home broker, digitou o código daquela ação e comprou as ações do Jonelson agora por R$ 20. E o Willer vai revisitar novamente essa carteira para fazer o rebalanceamento. Ele vai perceber que o percentual das suas ações agora estão caindo, então ele precisa rebalancear, ele precisa investir em ações para aquele percentual voltar para o seu ideal. E com isso ele vai estar aproveitando oportunidades.
Tá? Se ele souber escolher boas empresas e ainda tiver essa chance de comprar mais barato, ele vai estar multiplicando ali a quantidade de ações para que quando o cenário externo, a crise, né, aquele momento mais estressante passar, ao invés dele multiplicar os seus lucros, né, e os seus dividendos por 100 ações, por exemplo, agora ele vai multiplicar por 200 ações, tá? Porque ele aproveitou aquele momento de queda para encher a mão. Então, quando aquele ciclo do mercado, no caso das ações, voltar a subir, ao invés dele empatar, né, e voltar ao estágio inicial, ele vai voltar muito mais forte, porque afinal de contas ele tem muito mais ação agora. E aí você pode me perguntar, e o que vai acontecer lá com a parte de renda fixa? Agora ele também está perdendo dinheiro em renda fixa. Não, não. Tá? Por quê? Porque ele, desde sempre, desde quando estava baixinho, ele continuou investindo em renda fixa. Então ele ainda tem uma parcela da sua carteira, né, rendendo 14%. Só que agora ele tem duas coisas boas acontecendo na carteira dele antifrágil. Ele tem uma boa parte dessa carteira, um patrimônio que foi evoluindo ao longo dos anos, rendendo 14%, então show de bola, correndo pouco risco, com pouca volatilidade. E por outro lado, ele tem grandes oportunidades de compra de boas empresas por um valor muito mais em conta. E que vai fazer, assim que voltar o ciclo do mercado, ser a fatia do seu investimento que mais vai trazer rentabilidade, pode ter certeza. E se a gente fosse estender essa historinha por vários ciclos ali do mercado, né, a gente ia ver que a taxa Selic ia cair de novo, o Jonelson ia tirar tudo da renda fixa, ia colocar em ações, e aí depois a taxa Selic ia subir de novo, ele ia tirar da bolsa de valores, ia colocar em renda fixa, e dessa forma ele ia estar toda hora comprando ações caras de mim e vendendo as ações super baratas para mim, e assim eu vou ficando cada vez mais rico e cada vez mais feliz. Então, Jonelson, muito obrigado. Mas, Willer, né, eu tenho que ficar com a ação que eu comprei para sempre. Tô vendo aquela ação cair e eu não posso nunca vender a minha ação? Não é isso, tá, pessoal? Você tem que montar critérios claros e objetivos para que você entenda o que uma empresa precisa ter para você se tornar sócio dela, ou seja, para você comprar ações dela, e quais vão ser os critérios que você vai colocar para ela não fazer mais parte da sua carteira. Então, o que tem que acontecer para aquela empresa não ser mais um bom negócio para você se tornar sócio? Então, se você fizer a sua análise, rodar todos os seus critérios e achar que ela não passa por algum deles, você pode vender essa ação. Tá? Então, isso é uma forma até de você se desprender, né? Porque às vezes você comprou e fica preso naquele preço, achando que um dia vai voltar e que a empresa está dando prejuízo, mas é pontual e não consegue se desfazer, achando que você não pode ter errado, não é possível. Então, essa é uma ótima forma de você se blindar. Outra forma de você blindar a sua carteira de investimento é tornando ela antifrágil. Então, todas essas dicas que eu fui trazendo ao longo do vídeo, né, de você diversificar, tentar encontrar investimentos descorrelacionados, fazer rebalanceamento, investir com consistência, seguir a estratégia a risco, tudo isso vai fazer com que você se beneficie do caos, aproveite oportunidades do ciclo do mercado e multiplique várias vezes aí o seu patrimônio ao longo do tempo. Então, tem dois motivos que podem me levar a não investir na bolsa de valores, por exemplo, agora em agosto. Primeiro motivo, pode ser por causa do meu rebalanceamento. Então, a minha estratégia está apontando que eu devo investir em outro ativo. Outro motivo por eu não comprar uma ação de uma determinada empresa é eu rodar a minha análise e ela não passar pelos meus critérios. Então, eu posso fazer o quê? Se for um critério que eu julgo que não é eliminatório, que é uma coisa mais de preço, né, que a qualidade se mantém, eu posso topar, né, não fazer nada, então eu só não compro mais, né? Ou eu posso, se eu ver que é algo que está me deixando descontente, que é eliminatório, né, eu vou vender as ações, ou tudo, ou aos poucos, tá? Então, eu tenho essa liberdade e são os dois possíveis motivos que vão me fazer não investir, né, em ações. E eu vou trazer 3 exemplos reais de empresas que, ao longo desses últimos anos, né, de pandemia, de crise, elas continuaram lucrativas e a relação do preço que está sendo negociado com o lucro que ela está entregando está cada vez mais descontada. Vamos lá?
Então vamos começar aqui, ó, com o Banco do Brasil. Lembrando que nenhuma dessas três ações são indicações de compra, tá? Lembra que você tem que fazer toda uma análise completa, montar os seus critérios e só assim investir. Vamos lá para baixo, lá no gráfico de lucro. Eu vou apagar aqui a parte de receita e custos, para a gente ficar só com lucro. Então você percebe que antes da pandemia, em 2019, ele entregou um lucro de 16 bilhões, então né, era uma empresa lucrativa. No auge ali da pandemia, 2020, ele entregou ainda 13 bilhões, continuou sendo lucrativo. A gente entende né, que realmente teve uma queda aqui, mas nada que inviabilizasse o negócio desse banco. Tá? E na sequência, em 2021, ele passou a entregar 19 bilhões né, em lucros. Vamos dar uma olhada então, ó, pode perceber que né, ficou lucrativo em todos esses 3 anos, e inclusive o lucro aumentou em 2021. Vamos dar uma olhadinha agora no indicador preço sobre lucro. Ó, então aqui é o indicador preço sobre lucro. Vamos clicar aqui no gráfico histórico. Então, o que aconteceu desde 2019? Pode perceber que o P sobre L estava em 9,23 e em 2021 ele caiu para 4,19. E o que você né, entende aqui quando você faz essa comparação dos dois gráficos? Que essa empresa ela continua lucrativa, tá? Inclusive em 2021 né, ela teve um pico ali de lucratividade e foi justamente no momento em que você tinha um PL menor. O que o PL traz para você de informação? Ele mostra quantos anos você levaria para ter o retorno do seu investimento através dos lucros daquela empresa. Então, lá em 2020, por exemplo, que teve uma queda no lucro, a pessoa, né, o investidor, levaria 8 anos em média para ter o retorno do seu investimento. Em 2021, com um lucro maior ainda, os investidores estavam tendo a oportunidade de comprar né, as ações, de fazer um investimento nela e ter o seu retorno em apenas 4 anos, a metade do tempo que ele tinha. Ou seja, ele vai conseguir pegar uma empresa mais lucrativa e ainda pagar um preço que para ele vai ser ótimo, porque antes ele levaria 8 anos para ter o retorno, agora ele com o preço que estava em 2021, ele vai passar a ter 4 anos. Então, é um ótimo cenário. Esse é um exemplo de que não necessariamente, né, tendo a queda na bolsa, a empresa vai ser um mau negócio. Né, e aqui o PL acaba até mostrando, quem sabe, né, se você continuar analisando ela a fundo, ver outros indicadores, quem sabe aqui não tem uma oportunidade de desconto, né, dela estar sendo negociada num preço um pouco mais acessível para você. Até porque às vezes a pessoa topa investir quando estava lá 11 anos, por exemplo, de PL, e agora né, a empresa, às vezes, dando mais resultado, mais lucro, agora que ela teria um retorno em 4 anos, ela sai, ela foge. Justamente num melhor cenário para ela, como investidor. Tá? Então não faz sentido. Vamos para outro exemplo. Unipar. O que aconteceu nos últimos anos com o lucro? Vamos dar uma olhadinha rápida. Vou apagar aqui receita e custos, vamos ver aqui o lucro. O que aconteceu aqui ó, em 2019, 2020 e 2021? O lucro aumentou. Né? Tá vendo aqui, inclusive, em 2021 teve um pico né, bem significativo. Tá? Vamos ver o que aconteceu com P sobre L. Ó, vou clicar aqui no gráfico de volta. O que está acontecendo? Em 2019 tinha um P sobre L de 17, praticamente 18. Depois, mesmo com o lucro aumentando, ela foi para um PL de 12. E em 2021, justamente quando ela entregou o maior lucro dos últimos anos, o investidor estava tendo a oportunidade de investir naquela empresa e ter um retorno do seu capital em 4 anos. Se você já achava que a Unipar era uma boa empresa lá em 2019 e você topava levar 17 anos para ter o retorno do seu capital investido né, através dos lucros,
E agora, né, ao fazer a análise, você está vendo que ela está entregando muito mais lucro do que naquela época. E além de você agora estar mais feliz de que a empresa está mais lucrativa, você ainda tem a oportunidade de se tornar sócio e ter o retorno do seu investimento em 4 anos, você vai fugir também. Tá vendo que não faz sentido? Tá vendo que tem alguns casos que pode ser que seja oportunidade. Tá? Novamente, né, não vale a pena você analisar isoladamente o lucro e o PL, tá, pessoal? Tem mais de 100 coisas que você pode analisar, você escolhe o que mais te interessa, né, quais vão ser seus critérios, e aí você, né, passa o seu filtro. Último e terceiro exemplo, Copel. Vamos dar uma olhada lá no lucro dela. Ó, vamos dar uma olhadinha. O que aconteceu? Desde 2017, subindo o lucro, inclusive, né, desde 2019 o lucro deu até uma alta um pouco mais significativa, né? O que aconteceu com o P sobre L? Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver aqui, ó. Vou clicar no gráfico novamente. Olha o que aconteceu desde 2019. O P sobre L estava em 9,5 e em 2021 passou para 3,38. Então, o que aconteceu com o Jonelson nesse cenário aqui? Provavelmente o Jonelson, se eu conheço bem ele, né? Ele estava super animado aqui e encheu a mão de Copel aqui, ó, nesse 9,5 de PL. Ele estava topando levar 9 anos para ter o retorno do seu investimento, estava acreditando que a ação era ótima, que a empresa era muito lucrativa e tal. O que aconteceu, né, durante essa crise da pandemia, as ações caindo, né, e o P sobre L agora em 3,38 em 2021. Mesmo a empresa tendo altas enormes lá de lucratividade, Jonelson, se eu conheço bem, fugiu da Copel, tá? Porque não aguentou a queda na bolsa, achou que a empresa agora era um lixo, e bem agora, né, que ele poderia se tornar sócio dessa empresa, comprar ações dela e ter um retorno de apenas 3 anos. Tá? Olha que belo investimento. Olha se o cenário não é melhor para o investidor, né, neste exato momento. Então é isso, pessoal. Se vocês são investidores conscientes, possuem critérios claros, fazem a lição de casa, né, para encontrar boas empresas, e você vê que agora ela está sendo negociada por um valor mais baixo, é como se fosse uma Black Friday para a gente. Tá? Da mesma forma como você, né, às vezes estava namorando um carro que custava 100 mil e agora tem uma promoção por 90, você ficaria todo feliz. Você tem que ficar feliz também quando tem essa Black Friday na Bolsa de Valores. Eu sei que ninguém gosta de ver o investimento caindo. Eu mesmo que sou um investidor antifrágil, consciente, que faço um rebalanceamento, que sei que vão ter boas oportunidades quando a bolsa está caindo, eu fico triste de ver as minhas ações caindo também, tendo prejuízo. Tá? Não é que eu gosto. Tá? Isso você nunca vai gostar, pode ter certeza. Seu psicológico vai ter que ser muito bem trabalhado ali. Porém, não existe nenhuma carteira diversificada, né, antifrágil, onde todos os investimentos sobem sempre, que nunca nenhum cai. O mercado financeiro é cíclico, você tem que entender isso. E o home broker, ele deixa a sensação como se fosse um jogo aquilo, né? Então, todo minuto, toda hora, todo dia as ações caem, sobe e cai 2%, e cai 5% e sobe 10% e desce 3%. E aí, no minuto seguinte, aquela empresa está valorizada, no dia seguinte ela está subvalorizada, né? Então, essa gamificação, né? Essa loucura que o home broker, que os gráficos acabam trazendo para quem fica olhando toda hora, né? Você tem que tentar evitar, tá? A ação, ela representa um negócio enorme, com fábricas, né, escritórios, milhares de funcionários, milhares de clientes, fornecedores, projetos, tá? Então, você acha que se você fosse visitar, ou se você trabalhasse nela, ou fosse sócio com sua cadeirinha lá, com a sua sala naquela empresa, você acha que ontem ela era uma boa empresa? Aí hoje a cotação caiu 2% lá, você está olhando em volta, agora a empresa está irreconhecível, ela é uma péssima empresa, né? Você acha que realmente as cotações refletem o dia a dia da empresa, pessoal? Não reflete, tá? Fiquem tranquilos. Inclusive, a divulgação dos resultados das empresas é trimestralmente. Então não adianta, vários dos indicadores ali que você vai ver fundamentalista,
não adianta nem você ficar analisando todo dia, ou toda semana, ou todo mês. A maioria deles vai mudar a cada 3 meses. Então, fique tranquilo, tá? Analise a empresa, veja se ela está entregando bons resultados, passe os seus critérios. Se ela continuar sendo boa, você continua investindo. Tá? Então, essa é a resposta para o título do meu vídeo. Vale a pena investir na bolsa com a taxa Selic em 13,75? Claro que vale. Se você já investia antes, agora você tem que continuar investindo. Faça o rebalanceamento, aproveite oportunidades. E eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês gostaram do conteúdo, se ficou didático, se vocês a partir de hoje vão evitar se tornar um John Nelson. Eu sei que muita gente vai se identificar com esse personagem, mas nunca é tarde, tá, pessoal? Não custa nada você dar uma repensada aí na sua carteira, seguir o meu canal, né, aproveitar algumas dicas, né, seguir pessoas que vão te passar informações, né, atemporais, né, não aquela dica quente, aquela ação da modinha, tá? Então, busque conhecimento, reveja a sua estratégia, seja antifrágil e comente aí, né, se você gostou. E se esse conteúdo te agregou alguma coisa, não esquece de dar um like, né, se inscrever no canal, igual eu disse anteriormente. Também me siga lá no Instagram, porque eu faço postagens diárias sobre investimento e educação financeira. E eu queria agradecer a sua presença até aqui e até o próximo vídeo.